coisa estável. Você não pode demitir e admitir professores, ou médicos, ou enfermeiros, dentistas, enfim, né, funcionários, porque se você, teoricamente, os contratou, é porque existe uma necessidade real de um serviço que vai ser prestado. Então, o ROIT tem que ser reservado para investimentos. Você faz a obra se o recurso existir. Se o recurso não existir, você não faz a obra. É instabilidade. Ele é um recurso, como eu disse, que tem uma duração, o ROIT. O petróleo tem uma produção, um poço de petróleo, um poço de gás, tem 20 anos de produção, de vida economicamente ativa, quer dizer, durante 20 anos ele é produtivo, depois desse período ele deixa de ser produtivo, quer dizer, pode ter petróleo, mas uma quantidade, pode ter gás, uma quantidade insuficiente para dar rentabilidade. Então deixa de ser produzido ali. Então você tem que garantir o uso dos royalties em investimentos, não no custeio da máquina. Assim tem que ser, teoricamente, é isso que a gente prega. É lógico que nem sempre isso acontece. Por quê? Porque as necessidades, como eu disse agora há pouco, a pressão da sociedade, muitas vezes faz você expandir certos serviços, expandir, por exemplo, a área de saúde, que é um problema, na verdade, nacional. Todos nós aqui estamos vendo aí no dia a dia dos meios de comunicação os problemas que a saúde vive no Brasil inteiro, e muitas vezes os prefeitos, para poder atender uma demanda de solicitação da sociedade, acaba pegando aquele recurso, investindo também em custeio, colocando nas santas casas, contratando médico, contratando enfermeiro, para garantir um atendimento à sociedade que cobra. Isso é uma coisa que acontece. Em especial acontece porque hoje a divisão, então a questão tributária, ela está distorcida. Da mesma forma que os deputados, eu disse agora há pouco, da distorção da representatividade dos deputados federais na Câmara Alta, em Brasília, existe uma distorção da questão tributária e os recursos que vêm para os municípios são sempre em pequeno. Quer dizer, a população mora no município. Como dizia o ex-governador André Franco Montoro, o povo mora no município, ele não mora no Estado, não mora na União. Então, ele está no município, é lá que as demandas acontecem. E nem sempre os recursos existem no município suficientes para atender às necessidades de uma sociedade. Então, muitas vezes, você acaba tendo que atender uma demanda e investindo também no custeio, mas deveria ficar somente no investimento, porque por causa dessa instabilidade e por causa desse prazo de validade desse poço de petróleo. Obrigado. Peço mais uma vez que seja mais sucinta as respostas, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Professor Sargentin, nunca me coloquei no lugar do outro quanto à questão de redigir um texto, uma biografia, conforme exemplificado por Vossa Senhoria, realmente fica mais rico o conteúdo. Entendo ser os textos lidos uma virtude, empatia, que vem faltando nos universitários hoje. A falta de empatia pode ser considerada um desafio para o nosso século a ser vencido? Eu acredito que sim, porque a partir do momento em que as pessoas conseguirem estabelecer essa empatia, essa proximidade, essa participação, nós conseguiremos atender aos objetivos. Mesmo no processo de educação, eu acredito que a comunidade tem que participar mais. Ao mesmo tempo, no meio ambiente, há que a comunidade participar. Não existe um esforço individual, mas existe esse esforço coletivo. Nesse sentido, eu acho que toda uma participação, toda uma pressão social haverá a partir do momento em que houver essa disponibilidade das pessoas. Obrigado.
professor Beto Francini, por que o MOPRES, que é tão antigo em São Sebastião, não preservou a costa, como, por exemplo, as invasões na Vila Baiana, Tropicanga e Sertões? Eu não acredito que isso seja uma função do MOPRES. A gente tem que perguntar por que é que os prefeitos da época não cumpriram a lei e não deixaram que houvesse essa ocupação. Os movimentos sociais, e aí não só os ambientais, qualquer movimento social, ele faz o controle social da governança. Ele trabalha tentando fazer com que os governantes trabalhem dentro da lei. Se eles não trabalham dentro da lei, provavelmente move-se uma ação. Muitas vezes a entidade não tem nem recursos para isso e ela fica numa situação de somente fazer a reclamação. Isso não pode ser atribuído à função de não deixar que determinada situação de degradação ocorra, não é função das entidades ambientalistas nem dos ambientalistas. Eu acho que eles alertam a sociedade, eles provocam os setores que fazem a fiscalização e, em alguns momentos, entram na justiça. Então, quem tem que ser cobrado não é o MOPRES, é o prefeito que não cumpriu a lei, que deixou que fizesse uma ocupação de maneira irregular. Torinho Colucci, na palestra de ontem, o deputado federal Celso Russomano disse que abriu uma representação contra o TPA, Taxa de Preservação Ambiental de Ilhabela, por ser inconstitucional. O senhor sabia da inconstitucionalidade? Eu vou até corrigir, porque ele não falou que era, ele falou que ele achava que era inconstitucional. Se conhecia, por que não tomou providências legais? E quanto à taxa, lembrando que um dos princípios jurídicos está assentado na máxima de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Pois é. Deputado Celso Russomano é meu amigo. A gente militou junto no mesmo partido, no PSDB. Ele falou isso aqui também, viu? É? Ele falou isso também. Isso. A gente é amigo de longa data. E a gente já teve até uma discussão por causa dessa questão da TPA. Né? E eu não estou falando agora porque sou prefeito, na verdade, quando foi criada, essa é uma taxa criada na administração anterior, e a gente sempre se posicionou favoravelmente a essa taxa, independente de ser situação ou ser oposição. Né? Tem muita gente que quando é situação tem um discurso, quando é oposição tem outro. A gente sempre foi coerente porque entendia ser constitucional a TPA. E eu tive posicionamento contrário à TPA na questão de cobrança, como foi feito no início, porque no primeiro ano, os 10 primeiros meses que faziam parte da administração anterior, do ex-prefeito, a TPA trouxe prejuízo para o município de Ilhabela, ou seja, o que se recolhia na cobrança da taxa era inferior ao custo da cobrança. Então, a taxa em 2008 para Ilhabela deu prejuízo de R$250 mil. Imagine só, você cria uma taxa que tem o intuito de trazer recursos para você investir na questão ambiental e em 10 meses ela traz prejuízo. Então essa foi a nossa posição da época, né? Então a gente se colocava contrário à maneira que estava sendo cobrada a taxa, a quantidade enorme de pessoas que eram beneficiadas com a gratuidade, né? O custo da cobrança, porque pagava-se demais para a empresa, cobrava-se inclusive num período da meia-noite às 6 que poucos veículos atravessavam, então dava prejuízo. A gente corrigiu isso, fez um trabalho junto à Câmara, corrigimos isso. No primeiro ano, essa taxa do negativo de 250 mil passou a dar um rendimento positivo de 1.200.000, com essas correções ainda que fizemos nessa mesma época, mas que não pôde ser iniciada em 2009 e começou agora em 2010, correção